Tu sempre teve esse desejo de sair do Acre ou tipo foi uma coisa assim que depois que tu casou que tu decidiu? Na realidade não, assim, a gente saiu do Acre mesmo. Ah, bem emo. A gente veio assim, sem combinar. A gente sempre tá meio assim, né? Preto e cinza. É. Uma vez tu veio com Paleta. um roxo assim, meio dessa cor aqui. Não, mas é do sofá, né? Mas quando a gente tá quando aqui, é a gente preto e sempre cinza. assim. Não, meu guarda-roupa é todo preto. Olá, bem-vindos ao Sem Título, um projeto que, assim como a arte, pode ao mesmo tempo ser efêmero e eterno. Eu sou a Paulina. Eu sou a Isadora e hoje a gente tá com a Carla, nossa convidada especial. Estamos fazendo um mês bem diferente em comemoração ao Dia das Mães, então é o mês das mães aqui no projeto Sem Título. Isso aí. E antes da Carla se apresentar, da gente começar a nossa entrevista, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta pra quebrar o gelo, porque eu senti que tá meio timidazinha, assim, né? Sempre dá aquele nervoso, assim, né? Agora uma pergunta que até é meio profunda. Mentira, não leva muito a sério. Qual a coisa que tu faz, a primeira coisa que tu faz quando tu acorda? Quando eu acordo? Claro, depois de abrir o olho, né? Ai, deixa eu ver. Tirar a meleca do nariz. Eu vou no banheiro. Eu tenho uma coisa triste de dizer, eu pego meu celular É? pra ver mensagem Eu provavelmente... Então, depende, né? de WhatsApp. Porque assim, que eu acordo várias vezes até acordar de Não, manhã. acordar de manhã, assim, com a luz do dia pra fazer as vidas, né? Então, acordo à luz do dia, a câmera aqui, aí eu vou lá, dou uma mazinha. Acho que a primeira coisa que eu faço atualmente é amamentar. Mas tem dia que, tipo assim, ela engata um soninho bom, aí eu vou no banheiro também, porque eu sou bem mijona. Tem que fazer xixi, senão eu já tô prendendo ali. Às vezes eu acordo de noite pra ir no banheiro. Eu prendo a noite toda, tá? Tu prende? É. Ah, não, eu vou, não acendo luz nenhuma. Quando eu deito, a preguiça é bem grande. Sério? Então, daí eu vou antes de me dormir, preparando. tipo assim, Eu tô não aqui. penso mais nisso, entendeu? Eu vou antes de dormir e depois só depois de acordar. Mas tem aquele soninho leve, vocês não ficam naquele soninho leve que às vezes acorda e dorme de novo? É que às vezes a gente não lembra, né? Então eu acordo assim, ó, vou no banheiro. Eu durmo, aí acordo com o ronco do pau, durmo. Mas assim, normal. Eu tomo muita água, né? Mas eu sempre acordo. Eu não acendo luz nenhuma, eu vou no escuro mesmo, porque se eu acender é pior, né? Daí então parece que acorda. Então deixa tudo escuro. Eu não tomo quase água nenhuma, na verdade é uma coisa que eu tenho que me policiar. Eu evito à noite. Eu tomo, olha aqui, eu já tomei quanto gole enquanto vocês não tomaram nenhuma. Eu tomei alguns assim, mas tipo assim, agora sabe, só pra molhar o bico. Mas então tá, Carla, se apresenta, fala teu nome, de onde tu é, quem é Carla? Tá bom, eu sou a Carla, eu sou de Rio Branco, Acre. Já tô morando aqui há uns 5 anos, amo morar aqui. Adoro o frio também, fugi bem do calor, que lá era bem quente. Mas antes de ir pro Acre, eu morei 10 anos em Goiânia. Né? Então a gente procurava mais qualidade de vida, então a gente resolveu vir pra cá. Legal. E fazem muita piada de ti, por tu ser do Acre? Até que não. Até que não. Até que não. Quando eu falo que eu sou do Acre, ela diz... Aí alguém sempre fala assim, nossa, eu nunca conheci ninguém do Acre. É a primeira pessoa. Eu sempre falo isso. Primeira pessoa, né? Primeira família, assim. Eu Tu já não lembro, conhece? porque eu morei em Manaus, então tinha tá. muita gente do Aham, Acre, né, em isso. Manaus. Sim. Aí a gente conhecia bastante gente, assim, porque lá o Manaus é o tipo o polo, assim, né? O pessoal vem do Acre, Rondônia, Roraima ali Isso. pra fazer as coisas e depois, né? Tem isso. Então nasceu no Acre. Nasci E o seu marido, a sua família é de lá também? também. O único que não é de lá é o Elan. Nasceu em Goiânia. Porque tu nós tem fomos- 3 filhos. Isso, tenho 3 filhos. Esqueci de falar, né? Tenho 3 filhos. 2 já são casados e tem o meu caçula que mora comigo. Adolescente, Adolescente. naquela fase. Naquela fase. Boa, fase boa. Inclusive, o filho do meio dela é casado com a irmã da Paulina, É, né? Estamos todos em família. E a Isadora é minha cunhada. Tipo, tudo em família. É isso aí. Que bom que vocês vieram pra cá, viu? Aí agora a minha irmã é feliz. A tua irmã encontrou, né? Encontrou felicidade. Mas assim, o que fez assim? Tu sempre teve esse desejo de sair do Acre ou tipo foi uma coisa assim que depois que tu casou que tu decidiu? Na realidade, não. Assim, a gente saiu do Acre mesmo por motivos que lá não tinha muita estrutura, né? O meu filho do meio, que é o Luan, né?
o segundinho lá, ele adoeceu. Então a gente sempre tinha que viajar para Goiânia para fazer o tratamento dele. O que ele tinha? Então, Nossa, mas do Acre pra Goiânia era mais perto? era. A gente ia de avião, né? Ou de sim. carro. A gente foi várias vezes de carro também. 3 dias de viagem. 3 dias? Dormir. Então, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, ele deu convulsão. Então, todas as vezes que ele tinha febre, ele dava convulsão mesmo, a gente ali tentando controlar. E como ele febril, que se chama. Isso. Mesmo a gente tentando controlar, ele sempre dava uma crise. Então, ele deu mais de 3 vezes. Então, mais de 3 vezes já encaminha para um neuro, né? Neuropediatra. E no caso lá no Acre não tinha na época neuropediatra. Então a gente foi para Goiânia, como ele tinha plano de saúde, de médico e tudo. E a gente fez tratamento dele lá durante mais ou menos 4 anos. Daí a gente resolveu assim, não, vamos parar com isso, né? A gente Até pegou... porque outra filha tinha que ir junto, era Isso, sempre... Imagina a função, né? função, E também gasto, né? Gasto, bastante. Daí a gente resolveu morar em Goiânia. Aí largamos tudo que tinha lá e... Venderam tudo. A cara e a coragem, Na foi. cara e na coragem. Malicuia. Inclusive a gente foi numa caravana. A primeira caravana, quando eu fui selar com o Marcelo, né? Aí de lá a gente já foi de mudança e o ônibus deixou a gente em Goiânia. Que legal. Eles desviaram o caminho, né? A rota que eles tinham que fazer e deixaram a gente lá. Uma caravana para o templo, né? Isso, Pra pro templo, isso. No templo da igreja. É porque, pra quem não sabe, na nossa igreja a gente tem um tipo de casamento que nos liga com o nosso parceiro pro resto da vida, não só aqui e pra eternidade, né? Então pra gente ter Como se esse fosse um tipo... casamento nos céus, assim. É, isso, porque quando a gente pensa num casamento, quando vem filme, tudo fala até que a morte nos separe. E na nossa igreja a gente acredita que não, que a morte não vai nos separar se a gente fizer o casamento dentro do templo, né? Que era isso que a Carla foi fazer. E aí já aproveitou... Não foi na caravana, né? Não foi no casamento do templo. Se selar, né? Foi selar a família. E aí tu já foi selar a família, se aproveitou, levou tudo e foi se mudar. Selou, Por mudou. causa da distância, né? A distância e a caravana era uma vez no ano. Né? Uma vez no ano só. E tinha que ir de ônibus O templo pra era São onde? Paulo. São Paulo. Né? Só tinha templo em São Paulo? São no Paulo Brasil, ou né? Campinas. Ah, já tinha Campinas. Já. Então tinha que ir viajando de ônibus, imagina. Viagem bem longa, né? E tu casou com quantos anos? 18 anos. Novinha! 18 anos. Foi amor à primeira vez que ela vem. A mãe falou que foi no vídeo dela, foi. pra quem assistiu. Mas pior que foi, né? A minha casa era na frente da casa do irmão dele. E eu sempre via aquele rapaz lá, né, de moto. Ele adorava moto. Ele era o cara da moto. Motoqueira. Charmoso. Mas naquela época tinha uma ganguezinha assim das motos, todos os rapazinhos que É. eram mais estilosinho, tinha moto e tal. Daí eu comecei a ficar olhava e perguntava pro irmão dele sobre ele. Daí começou por aí. Começou por aí. Então vocês se conheceram porque vocês eram vizinhos. Na realidade eu era vizinha do irmão dele. E ele sempre tava na casa do irmão dele. Legal. Aí daí Vinha fazer empinar moto ali na frente da casa. Aí tu ficava sentado no meio fio só olhando. Deitava no meio da estrada pra ele passar por cima. Que A Bia, aventureira. eu acho que fez isso, a nossa sogra, hein? Porque o Clóvis também era tipo motoqueiro, assim, né? É verdade. Então assim, aí daí começou tudo. E aí ele também se apaixonou e tudo começou. Foi. Na realidade foi. Eu conheci ele, na realidade, eu tinha 15 anos. Ah, bem novinho. Era novinha. Tinha 15 anos. Foi quando eu batizei também na igreja. Aí a gente se conheceu, mas ainda não começou assim a namorar, né? Depois de um tempo é que a gente começou a namorar. Também era muito novinha, né? E ele também não era da igreja, eu acho. Não. Aí foi uma luta, assim, de alguns anos pra ele se batizar. E aí, tipo, ele se batizou depois que vocês se casaram? Ou não? Ou antes? Não, foi depois. Depois. Eu casei antes. Não façam isso, tá? Nem todas as vezes dá certo. Mas tem alguns casos que não, né? No caso de Sim, vocês, mas é uma é exceção, né? É uma exceção. Que legal. Mas aí deu certo. Deu certo, Deu né? certo e a gente tem 3 filhos. Que legal.
E tu estudava alguma coisa antes? Tu tinha algum pensamento, assim, de profissão? Ou tu já casou Então, pensando... na realidade, quando eu casei, assim, eu era meio que em dúvida, eu não sabia muito o que fazer. É muito novinha também. Aí eu ficava pensando, não, isso aqui não é pra mim, não gosto disso, não gosto daquele. Daí eu pensei várias coisas. Eu pensei em fazer enfermagem. Ah, que nem minha mãe. Daí eu disse, não, enfermagem não deu, né? Aí eu digo, vou fazer nutrição, né? Que eu gosto dessa parte também de alimentos, essas coisas. Aí eu digo, não. Depois que eu cheguei em Goiânia, né? Depois de um tempo, aí eu digo, não, tem uma coisa que assim, eu me identifiquei, que era estética. Né? Então, depois de muitos anos, eu abdiquei, né, também. Eu preferi cuidar dos meus filhos, na realidade, de que estudar, já que o Marcelo podia me sustentar, podia, né? Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque tu casou com 18, Isso. Só que, tipo, tu só foi pensar na profissão de novo depois que eles já estavam grandes, né? Então eu digo, não, eu prefiro cuidar, né, dos filhos e depois pensar na profissão. E por isso eu fui muito criticada, né? Sempre tem as críticas, né, da família, da própria família. Sim. Mas eu não Tem que ligava. estudar, tem que ser alguém na vida. Tem que ser alguém, tem que estudar, só o que incrível fala. Né? Como as pessoas sempre arranjam uma forma de criticar. Se tu decide ficar em casa cuidando dos filhos, ai, nossa, largou a profissão. Se decide deixar os filhos com alguém cuidando e vai pra profissão, nossa, mas tu abandonou teus filhos. Sempre tem uma crítica, né? Nunca as pessoas são receptivas, né, à tua escolha. Nunca te apoio, né? Assim, na realidade, não, eu te dou todo apoio, tá certo, vai ter um tempo ainda. Então, o que eu fiz, né? Eu voltei a estudar e eu penso assim que nunca é tarde para você recomeçar. Nunca. E hoje eu me sinto realizada. Claro, eu tenho mais coisas para realizar ainda. Na minha faz profissão. Quanto tempo, então, que tu voltou a estudar e tu começou e já terminou, já se formou? Já. Eu formei o ano passado, em dezembro do ano passado, e terminei. Parabéns pela formatura. Mas tu começou a estudar que ano? Eu comecei em Goiânia, na realidade, e tranquei. Aí a gente veio embora pra cá. E tu tinha quantos anos, mais ou menos, lá no carro? É pra incentivar as pessoas, pra ver que, né? Já aos 30 e pouquinho, quando eu comecei lá. E agora eu tenho 45, então eu estudei mais ou menos 4 anos, né, pra poder terminar a faculdade. Sim. Então... Mas na minha sala tinha muitas pessoas assim mais velhas também, na minha turma. Tinha pessoas que já tinham família também, já tinham filhos grandes, outros tinham filhos pequenos também, e estavam ali estudando, buscando uma profissão, que era ser professora, né, de artes. E hoje algumas trabalham com isso, outras às vezes foram para outro lado, mas tiveram aquela instrução, que também são 4 anos, né? Então, eu acho que essa é a principal lição, né? Nunca é tarde para começar, ir atrás dos seus sonhos, e estudar, e fazer aquilo que você quer. Se puder começar cedo, começa. Mas se tu não passou o meu tempo. Não, acho que não existe isso, passou o teu tempo. Acho que o teu tempo é sempre agora, é sempre hoje. Na minha turma tinha uma que se chamava Berenice também, igual o nome da minha mãe. E ela era tipo a mãezona da turma, entendeu? Porque ela era a mais velha, assim, nem era tão velha hoje em dia. Naquela época, né? Tu achava velha? Eu entrei com 17 na faculdade. Aí eu pensei assim, nossa, eu fui com meu pai fazer inscrição, porque eu era menor de idade e tal. E aí eu pensei, nossa, como ela é velha fazendo a faculdade. Hoje em dia eu pensei, que jovem. Nossa, que jovem, decidiu mudar tão cedo. Né? Verdade. Porque a nossa perspectiva de juventude, de idade, muda muito com o tempo, né? Nossa, se tu for pensar com 18 anos, tu imaginava com 18 anos que tu ia, depois dos 3 filhos crescidos, começar a estudar? Tu sabe que a Carla, a família dela tá morando aqui um pouco por causa do teu marido, né? Sabia disso? Ah, sim, eu sei dessa história. Carla, conta como é que foi pra morar pra cá. Por que tu veio pra cá? Eu tava lá junto quando a gente encontrou no templo, né? Tipo, Criciúma, o que... Ah, tu tava junto. Achei que tava só falando nessa hora. Então, a gente... Criciúma, já tinha ouvido falar nessa cidade? Já tinha. Na realidade, a gente pesquisava muito, né? E o Marcelo, assim, que queria morar num lugar mais frio, a gente pesquisou. Na verdade, a gente, antes de vir pra cá, a gente queria mesmo era ir pra Curitiba, mas aí não deu certo Curitiba, né? O senhor sabe de tudo, ele sabe, né? Então, a gente foi pro casamento da minha filha,
Pelotas, aí a gente foi pro selamento no templo de Porto Alegre. Uhum. E lá a gente queria, já tava com pouco dinheiro, né? Voltando bem longe, né? Goiânia. E no mesmo dia era a caravana da nossa estaca. Isso. Alguns membros daqui, da região, estavam lá em Porto Alegre. Inclusive lá tem- eu e meu marido. Aí lá tem um irmão muito receptivo, que é o Luciano, né? Que fica lá na recepção. E o meu marido perguntou pra ele se ele não conhecia ninguém, né? Que podia ajudar, que pudesse hospedar a gente por uma noite. Daí o Paulo, né? Ele mesmo falou, eu sei quem. Aí chamou o Marcelo e falou. Aí falou lá com o Clóvis e a Bi e tava tudo certo. Agora eu vou contar outra versão, pra você ver como os dois lados da história é engraçado, né? A gente tava lá, foi pra caravana do templo, eu e o Paulo, né? E a gente tava tudo de boa e tal. O Luciano, que é um amigão da Se vizinhança bobear, lá, né? até eu tava nessa caravana. Ah, não me Mas lembro. eu não lembro Eu de ver também não vocês. lembro. Mas é que porque a provavelmente, Eduarda tava. provavelmente tu deve ter ido de carro e ter ido embora mais cedo, entendeu? Por causa das meninas. E aí a gente Valentina. tava de carro, acho que com o Clóvis e a Bi. Não, o Clóvis e a Bi não estavam lá. Não, tava. Acho que eu e o Paulo, a gente dessa vez foi de ônibus. E aí a gente conversando com o Luciano, ele falou, tá, peraí, vou ligar pro meu pai. Aí ele ligou e foi muito engraçado, e foi muito assim, uma lição de vida, na verdade. Porque ele ligou pro Clóvis e falou, olha pai, tem uma família aqui, que a filha deles casou no templo. Será que eles podiam passar uma noite aí? Porque ele, não, fica muito longe e tal, ele tem que pagar um hotel pra todo mundo e tal. Ele falou, não, tá bom. Aí o Paulo assim, tá, tu não quer saber mais nada da família? Tipo, mais nada, tu não vai perguntar nome, não vai perguntar de onde são. Ele, não, porque se eles podem entrar no templo, por que eles não podem entrar na minha casa? E assim, foi tipo assim, não foi a primeira vez, não, foi a primeira vez que o Paulo chamou alguém ou não? Acho que teve mais umas 2 famílias que o Paulo jogou lá pra casa do pai dele. Mas assim, foi maravilhoso, porque agora vocês têm abençoado muito a vida de muitas pessoas aqui na ala, né, na igreja. Ali em Sara, agora teu marido é o bispo, então tipo assim, a gente nunca sabe o que um ato de bondade pode fazer, Verdade, né? verdade. Inclusive a gente... Tu casou teu filho com a... Eu disse, aí o Marcelo disse assim, não, eles falaram que quando a gente chega lá, o portão vai estar aberto e a gente pode entrar. Eu disse, como assim? Eu achei meio estranho. A confiança! Não, eles tinham ido no mercado, não, a gente foi, aí o Marcelo mandou mensagem, aí disse, não, a gente tá aqui no mercado, mas a gente volta e chegou lá, daqui a pouco ele chega, a gente tava já lá na casa deles. E vocês são grandes amigos hoje em dia, né? Sim, amamos Tanto a muito. Bia, o Clóvis, quanto, né? Isso, a família. e a gente é bem grato a eles por ter ajudado e por ter apoiado também, né? Quando a gente veio. Foi muito gratificante. Gratidão mesmo. Por eles. Imagina. E aí, inclusive, o Luan agora, tipo, frequentava até muito tempo agora na nossa sala, então, tipo, todo mundo virou amigo. Foi muito fácil essa adaptação. Parece que vocês sempre moraram por aqui, né? Isso. É que, como a gente tinha falado, né? Tipo, o Senhor, Ele sabe onde que você tem que estar aí, o que você tem que fazer. Se a gente tá em sintonia com Ele, a gente consegue, né? Porque vocês queriam ir pra Curitiba, né? Talvez seria bom lá, mas não seria o melhor pra vocês, né? E o Senhor quer sempre o melhor pra gente, Sim. né? E aqui vocês foram muito bem recebidos e Com a certeza. gente ama muito vocês. Obrigada. E o que tu acha, assim, da cidade, assim, em comparação com, por exemplo, Goiânia e o Acre? O que te fez gostar mais daqui? O custo de vida, a tranquilidade, bem mais tranquilo. Porque Goiânia é uma cidade grande, né? Tem muitos centros, é loucura, né? Carro, aquela loucura, né? de Seria carro. tipo Curitiba, né? E o Acre, assim, muito violento agora, né? Infelizmente, o desemprego lá é bem grande, então acaba que gera muita violência. Né? Porque as pessoas acabam indo pro crime, no lado do crime. Sim, sim. E aqui Eu é não- uma cidade muito tranquila. Ah, sim. bem Mas tu tranquilo. tá morando em Içara, né? É, agora. Içara é a cidade vizinha de Criciúma. É porque a gente fala Criciúma, mas é Criciúma região. Porque, por exemplo, aqui É tudo pertinho, gente. é do lado. Aham. A Paulina é de Araranguá, que é uma cidade do ladinho, tipo, todo mundo é... Tudo muito perto, né? É. Rapidinho tu chega. Uhum. Então ali a divisa ali do Nações, né? Ali eu acho a divisa ali. Ali no Nações. Já é Criciúma, né? Içara. Ali divide. Verdade. Então muito perto. E aí depois tu veio e trouxe a tua filha também, que ela tava lá em Porto Alegre? Tava Ela lá em Porto Alegre? Pelotas. Pelotas. Pelotas e agora mora aqui.
Aí trouxeram tudo. Trouxemos tudo. Agora vem minha mãe e meu pai. Ah, Aí também, é verdade. meu irmão. Mas A Graça, beijo. Beijo, Graça. Amo você. A Graça é um sarro. Vai, vamos popular Criciúma. Cara, a mãe dela é um sarro. Eu adoro a mãe dela. A minha mãe é bem fora da casinha. Não, Mas ela é assim, gente ó, boa. Quem é? Mas a gente- Eu não vou dizer muito porque aqui é uma dupla de fora da casinha, então, né? Minha mãe também é fora da casinha. Mas é um fora da casinha bom, não é? Mas só os loucos sabem como é bom ser louco, ser É feliz. que a minha mãe, ela é né? assim, ela é muito receptiva, ela gosta de fazer amizade, ela não tá nem aí, entendeu? Ela vai chegando mesmo e vai falando e vai conversando. É isso aí. Por isso Até que eu falo dando que um eu gosto refrigerante do Jutô, né? Que? Conta essa história direito. Conta essa história direito. dela. Ai. Então, a gente teve uma atividade lá na igreja, né, de integração. Então, todo mundo foi pra capela, né, teve atividade. Aí, a gente leva um lanche, né, os homens levaram bebida e tudo mais. Aí, eu cheguei assim perto da avó Maria, né, que é a mãe dos nossos maridos. A avó dos nossos avó. maridos, isso, que a gente tomou pra lança a vozinha também. É. E aí, tudo molhado assim no chão, assim, né? Como se alguém tivesse derrubado alguma coisa. Mas assim, espalhou de uma tal maneira que foi indo pelo rejunte, sabe? Ah, sim, pro sim, piso. sim. E foi espalhando assim, que isso, vó? Aí ela assim, aquela mulher lá, ó. Derrubou aqui tudo. E foi embora. Não quis nem saber. Aí eu assim, mas bem séria, né, a avó bem séria. Aí eu assim, tá, vou lá pegar um pano. Não sei aquela mulher qual, avó? A Graça limpou e vazou, derrubou e vazou. Aí fui lá, eu assim, ô Graça, tu derrubou lá dentro. Ai, nem limpei, né? Deixa que eu vou lá fazer. Disfarçando ali. Tava lá do lado da Carla, do outro lado. Mas é assim, a minha mãe também é bem divertida. Ela É bem diferente de mim, eu sou mais tímida, né? Eu falo muito pouco, mas ela conversa bastante. É porque eu puxei mais assim do lado do meu pai, ele é mais fechado também. Mas nada que... Aí vocês se Mas mudaram. agora tu tá falando mais, né? Não, mas eu mudei muito. O evangelho, ele me mudou muito. Antes eu não falava, não conversava muito, as pessoas até me julgavam. Ah, aquela menina é muito chata, ela é muito assim. Eu já fui julgada, né, por isso. Mas na realidade, quando a gente nunca deve julgar o livro pela capa, né, como sempre as pessoas falam. A gente tem que conhecer as pessoas antes de falar, que né, julgar, a gente tem mania, é o ser humano, isso é do ser humano, né? Mas então eu fui bastante, assim, às vezes julgada por isso, mas não é só o meu jeito de ser, mas o evangelho me ajudou muito, né? Através das aulas, através dos discursos, Dando oportunidade de dando falar. oportunidade de falar, né? Inclusive domingo eu vou discursar. Oh, mas tu falando... Eu vou ouvir então, exatamente perder. Mas tu falando, a gente tava comentando antes de começar o vídeo que eu percebi que quando a gente tá gravando o vídeo e como a gente tá se vendo agora, a minha cara de descanso é cara de nojenta, tipo assim... E engraçado como quem é introvertido sofre muito esse preconceito, quem é mais tímido, né? Porque eu confesso que eu nunca tive esse problema, porque eu sempre fui muito expansiva, muito extrovertida, tipo, falo alto, meio intensa demais, assim, mas todo mundo que é mais tímido parece que é julgado na cara, né? Tipo, Mas não sabe dão nem a também- oportunidade da pessoa falar. Isso, é porque também a pessoa não tem, às vezes, como ela já é tímida, ela não se defende, digamos assim, né? Em algumas situações ela prefere ficar quieta, deixa os outros pensar. Às vezes quando a pessoa tá assim, tipo assim, ela já fala assim, né? Já fala, já faz, né? Já se defende. Se alguém vem, o fulano falou de ti, fala de mim? Por que ele tá falando de mim? Se a pessoa é mais tímida, assim, deixa ele falar, o que eu vou fazer? É bem assim. Aí então são personalidades diferentes, né? Aí quando a pessoa é tímida, ela nem se impõe, né? Tipo, num lugar tem todo mundo falando assim, deixa os outros falar. Eu não Eu preciso. sempre tive muita vergonha de falar, de me expressar. Mas agora eu mudei bastante, né? Então. E não sei se vocês já perceberam, assim, em uma roda de amigos, porque normalmente quando os amigos sempre tem os extrovertidos e os introvertidos. Aí o introvertido, ele tenta falar uma vez, aí ele é interrompido pelos extrovertidos. Aí ele fica quietinho. Quando ele vê uma oportunidade, ele tenta falar de novo. Aí todo mundo... Aí ele volta. Aí ele tenta a última... E tipo assim, quando ele percebe que ele não vai ter chance, ele... não quer quieto mesmo, né? Aí quando todo mundo acabou de falar, vira... Ai, tu não fala nada, né? fala nada, né? Aí ele fica tipo assim, eu imagino que ele fica pensando, esses desgraçados não deixaram eu falar um minuto.
E aí quando todo mundo acabou o assunto, aí vira pra mim e fala, ai, tu não fala nada, Quietinho, né? quietinho. Bem Complicado. assim, é complicado. Então hoje, e como quem se forma em estética, como que é chamado o profissional? Esteticista? Esteticista. Tu fez que faculdade aí, o nome? É estética e imagem pessoal. Ah, legal. Deve ter sido difícil na pandemia, né? Foi. Porque precisa muito da prática ali. Sim, a gente teve poucas práticas. Na realidade, eu aprendi bem depois. Quando eu estava fazendo faculdade, eu consegui um estágio. E nesse estágio foi onde eu aprendi tudo. Tudo que eu sei foi através do estágio mesmo. Ela vai te ensinando e tu vai aprendendo. Porque as aulas eram virtuais no começo, depois chegou a Eu cheguei presencial, no começo foi presencial. E quando veio a pandemia, ficou tudo virtual. As provas, tudo virtual. Então tu tinha que estudar mais. Aí tu quê? Tu tinha que estudar mais, pegar o livro. Era mais ali, teoria. Mais teoria e meter pau ali, estudar mesmo e fazer as provas. Mas sabe que eu fiquei curiosa, assim, que tipo de matéria você estudava? Era uma forma geral ou tem algo mais específico, assim? Não, tem de tudo. A gente estuda imagem pessoal. A imagem pessoal é tipo roupa ou Não, visagismo? visagismo. Assim? Parte do visagismo. Aí tem a parte dos aparelhos, né? Mas explica um pouquinho para as pessoas o que é visagismo, porque eu acho que as pessoas acham que não sabem, talvez algumas pelo nome, né? Porque visagismo, o que é isso? É coisa de planta? Que parece, né? Paisagem. É você estudar como é que fala? A maquiagem no todo. Como harmonia, o formato do seu olho, o formato da sobrancelha, o formato do seu nariz, o formato da sua boca. A sobrancelha não é igual pra todo mundo, né? Então não existe, tu aprende um jeito, vai ser sempre aquele. Não, cada pessoa vai ser um. Aí quando você vai fazer uma maquiagem também, não é igual pra todo mundo. Então cada tem que combinar ali, né? Tem que realmente harmonizar, né? As cores. Então, E tu sabe fazer aquele negócio dos paninhos, assim, tipo... Porque eu sei que ficou bem famoso. Colorimetria? Colorimetria, assim. a colorimetria. Acho que não Não entra, né? não entra, É mais né? na É mais roupa, o cálculo, estilista. assim, Isso, tipo, do rosto, do né? rosto. É mais ali o rosto. A colorimetria é de roupa. É de roupa, É, né? A de questão roupa. das cores, a maquiagem também. Isso. Mas assim, qual que foi a área que mais se interessou, que puxou, assim, que fez os teus olhos brilhar durante a faculdade? Então, eu gosto muito da parte facial. Então, eu tô querendo, né, fazer uma pós, né, me especializar em facial. Porque futuramente eu quero fazer mais facial. E aí, facial envolve o quê? Tipo, limpeza de pele? Limpeza de pele, microagulhamento que a gente pode fazer. Não são todas as coisas, só os menos invasivos. Então, acho que o jato de plasma, se eu não me engano, também. Tipo, nada que é considerado uma cirurgia, assim, né? Não, Tipo, algo mais sei não. estético Mas mesmo. o restante, eu amo fazer limpeza de pele. Ah, que legal. Então é uma coisa assim que me identifico bastante. Já espremi as espinhas dos filhos antes? Vai dizer que a gente não espreme as espinhas do marido, dos filhos antes, né? E hoje tu tá num espaço que te permite fazer aquilo que tu quer ou tu faz um pouco de tudo? Eu faço um pouco de tudo. Eu faço da parte dos aparelhos, faço a parte de massagem e spa. Né? Então, agora Modeladora, relaxante também. Relaxante, terapêutica. É que onde tu tá trabalhando é um spa, né? É considerado um spa. É né? considerado um spa. Onde é que é o lugar? É o Spa Cantamar. Aí tem os pacotes, ou tu pode fazer individual. O pacote aí tem... Eu vi lá nos pacotes. Eu tô sempre estudando, ainda não marquei, ainda não fui lá na cara, mas daqui a pouco eu vou. Uma hora que der. Aí tem escalda-pés, junto com banho de hidro, aí a massagem, aí o tratamento facial, hidratação facial. Tem o spa de pés. Spa de pés. Tem massagem com pedras quentes também. Tem um monte de coisa muito legal.